Falarmos dessa grande alma, enquanto esteve no mundo a serviço do bem, é retratarmos o quanto a sua devoção e renúncia serviu-nos de exemplo incondicional de amor e caridade aos mais desvalidos ou deserdados da sorte. Conhecido como o santo dos pobres e muito difundido como padroeiro e protetor dos animais e da natureza. Seu nome é Giovanni di Pietro di Bernardone, ou Francisco de Assis, como popularmente ficou conhecido até os dias de hoje. Francisco nasceu em Assis, na Itália, no dia 5 de julho de 1182. Era filho de Pica Bolemon e Pedro Bernardone Maricone, um rico e conceituado comerciante de tecidos de Assis. A mudança de nome para Francisco de Assis ocorreu após um sonho que seu pai teve para homenagear a França, a qual tinha profunda admiração, chegando a ser rebatizado por seu pai pelo nome de Francisco. Francisco de Assis estudou na escola episcopal, onde aprendeu a ler, escrever e principalmente contar. Sua infância foi marcada por uma vida de luxo e diversão, onde enriquecer naquela época era uma obsessão. E apesar de ajudar o pai no comércio, o trabalho por detrás de um balcão não lhe atraía. Francisco participou das lutas entre Assis e Perúgia, onde acabou preso por quase um ano. Em 1203, de volta à sua cidade, tentou recuperar o tempo perdido, entregando-se a uma vida de festas e torneios, mas, insatisfeito pelo que fazia, resolveu então ser cavaleiro. Mas, para chegar a isto, necessitaria então começar como escudeiro de um nobre. Só assim partiria para a sua missão. Encontrando alguns mendigos durante o percurso que fazia, aos poucos foi se desfazendo de seus pertences, decidindo então voltar para sua casa, mesmo sem a glória que a família tanto esperava, dizendo consigo: como pode haver tanta injustiça, tanto luxo, ao lado de tanta pobreza? Descrevem que sua conversão para a vida religiosa iniciou quando, em 1206, orando na capela de São Damião, em Assis, Francisco ouviu de Deus as seguintes palavras como um chamado: vá, Francisco, e restaure a minha casa. No entanto, imaginando que se tratava da reconstrução da capela, e de volta para casa, vendeu boa parte dos tecidos do pai, entregando-se ao serviço de Deus e dos miseráveis. Somente em 1208 compreenderia, de fato, o verdadeiro sentido da mensagem divina, que era restaurar a igreja como instituição, uma vez que ela havia se desviado dos ensinamentos cristãos, vivendo tão somente para as riquezas e interesses mundanos. Vendo tudo isto, Francisco resolveu fazer votos de pobreza para pregar a doutrina de Jesus. E devotado agora às sagradas escrituras, passaria a viver apenas para o Espírito. Seus sermões eram cada vez mais ouvidos e sua fama foi se espalhando a ponto de ganhar seguidores, dispostos a formar uma nova ordem religiosa, quando em 1219, com a autorização do Papa, fundaria a Ordem dos Irmãos Mendigos de Assis. Foi um verdadeiro cristão, sempre preocupado com o seu semelhante, sem, todavia, alimentar sentimentos de vaidade e orgulho. Dentre as três virtudes, como a fé, a esperança e a caridade, ressaltava a caridade como a mais excelente de todas. De acordo com o Espiritismo, em reencarnação anterior, São Francisco teria sido o apóstolo João Evangelista, que esteve presente em todos os acontecimentos importantes de Jesus Cristo, como o seu discípulo, inclusive na crucificação,
tornando-se responsável pela vida de Maria após sua desencarnação. Atuaria mais tarde, no século XIX, como um dos benfeitores e colaboradores espirituais junto de Allan Kardec durante a sua codificação do Espiritismo, onde poderemos encontrar belíssimas instruções ditadas por ele em O Evangelho segundo o Espiritismo. São Francisco de Assis morreu assistido por seus discípulos em Assis, na Itália, no dia 3 de outubro de 1226. 2 anos após sua morte, foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Seus restos mortais estão guardados na Igreja de São Francisco de Assis, inaugurada em 1256 na cidade de Assis, Itália. Seu amor e obediência aos desígnios de Deus era tão grande que ficou imortalizada uma frase atribuída em seu nome. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.